Olá, esta é mais uma aula de matemática. Os temas agora serão um pouquinho diferente do que a gente vem trabalhando. Como estamos passando por um momento de Olimpíada, lembrando que Jogos Olímpicos é plural, Olimpíada singular, né? E aí é, tem diversas atividades envolvendo as diversas disciplinas que a gente tem aí, né? E o trabalho de matemática será envolvendo os temas das arenas e também ou objetos que que possa ser representada em formas geométricas. E aí através disso daí nós vamos calcular a área, que em matemática a gente é sinônimo de tamanho, né, de alguma coisa. E aí a gente vai ter alguns exemplos aqui. E depois, por último, criar um gráfico onde vocês vão entrevistar pessoas que envolvam a preferência por modalidades, né? Que tem aí surf, ginástica olímpica, futebol e assim vai. Então você vai entrevistar pessoas e criar os gráficos, com exceção do nono ano, que o nono ano nós vamos fazer um gráfico um pouco mais elaborado. Então nós vamos fazer em sala de aula. O nono ano é só para entrevistar as pessoas, colocar lá a quantidade. Provavelmente nós vamos fazer um gráfico conjunto, envolvendo a sala inteira. Bom, então no documento, eu vou até colocar aí para vocês com todas as disciplinas, está a parte de matemática, envolvendo a parte da Olimpíada, está envolvendo, são esses três temas. Ó. Identificar e representar a forma geométrica dos estádios, piscinas, quadras, objetos usados nos jogos e nos campos que irão sediar os jogos, no caso, os Jogos Olímpicos. Desenhar e calcular área dos estádios de futebol, piscinas olímpicas e quadras de vôlei. Pesquisar com 10 pessoas sobre suas modalidades preferidas e realizar um cartaz com gráfico. Não precisa ser um cartaz, tá? Se fazer um gráfico numa folha, já está bom, né? Já está de bom tamanho para poder fazer o tema do trabalho aí, tá bom? Então, fazendo aí numa folha aí, um caderno, ou almaço, ou sulfite, mais bem elaborado, bem caprichoso, já está de bom tamanho. Bom, dito isso, vou colocar aqui um exemplo para vocês poderem ver. Eu fiz algumas pesquisas aqui na internet, né? Que vocês provavelmente terão que fazer também. Eu já coloquei aqui para facilitar. Ó. Eu coloquei aqui, por exemplo, coloquei arenas olímpicas, né? E pesquisei geral, assim, tá? Nas imagens, a gente vai perceber que são padrões, né, que matemáticos a gente consegue chegar a vários, mas o mais comum é retangular e quadrado, né? O mais comum é esse daí, tá? Então a gente vai perceber que tem os formatos diferenciados, mas o predominante é retangular e quadrado. Então dá preferência a esses daí, né? Que eu vou dar até o exemplo tal. Mas tem vários formatos. Eu coloquei aqui da arena de Taekwondo, que não é um esporte muito popular, mas olha aí, o formato já é um pouco diferente. É um hexágono que a gente chama. Não, perdão, é um octágono, né? Que é o mais comum aí. E de arenas como não é o esporte olímpico, mas o UFC também tem esse formato, dependendo da modalidade, tem decágono agora do UFC, né? Do MMA, na verdade, né? As artes marciais mistas, e tem formatos circulares também das arenas. Mas o primeiro passo é esse, é você identificar alguma algum padrão geométrico, alguma forma geométrica que tenha nas arenas ou nas quadras ou piscinas dos jogos, tá? Bom, aí eu pesquisei aqui para pôr um exemplo, vamos dizer assim, mais prático sobre as arenas de futebol, né, que é o meu esporte favorito. Como a maioria dos brasileiros, né, a gente cresce muito assim envolto assim no futebol.
Então eu coloquei, as arenas têm vários, né, estádios, obviamente, tá? E aí eu pesquisei um específico, obviamente na pesquisa não vai valer esse daí, porque eu vou usar como exemplo ele, aí fica fácil, né, que você vai só copiar, tá? Bom, então tem vários estádios aqui, eu pesquisei sobre o Estádio Nacional. É bom você pesquisar pelo nome, que aí você vai conseguir achar algumas características, mas todos esses daqui são estádios que podem ser utilizados como exemplo. Aí o que você vai fazer? Pesquisar eu pesquisei o Estádio Olímpico aqui de Tóquio, tá vendo? Que é o Estádio Nacional ó, do Japão aqui, tá? No Wikipedia mesmo dá pra gente usar. E aí o que você precisa saber? Você precisa saber quais são as dimensões, quais são as medidas deste estádio. Então eu pesquisei aqui ó, na parte do gramado, né? Gramado natural, né, não é sintético e tal. E aí tem as medidas 105 por 68. Essas são as medidas que formam, matematicamente falando, formam um retângulo, não é? Então, dito isso, eu coloquei aqui para vocês, né, as medidas aqui, já vou projetar aqui para vocês poderem ver. Desse estádio, né? Desse estádio que eu falei, que é o Estádio Nacional, Estádio Olímpico. Aí, ó, identifiquei a forma geométrica. Qual é a forma geométrica? Um retângulo, certo? As medidas são essas daí, 105 por 68. E aí, como que nós vamos fazer para calcular a área? Alguns de vocês já fizeram nas atividades, tal, porque tem vários segmentos, né? Mas para quem não fez ainda, a gente vai retomar com mais detalhes, mas o cálculo da área basta, 105 por 68, esse por a gente sabe que tem que fazer uma multiplicação para calcular, certo? Então eu coloquei já o resultado aqui, ó, a área desse estádio, no caso Estádio Nacional, é 105 por 68, multiplicando as duas medidas, a gente vai ter um total de área de 7.140, né? No caso, a unidade de área a gente fala metros quadrados, tá? Mas, bom, como é superficial assim, se vocês conseguirem fazer essa parte já tá bom. Então você pode pesquisar 3 ou 4 modelos diferentes. Eu escolhi a modalidade do futebol, obviamente você pode escolher outras e dar preferência para formatos retangulares e formatos quadrados, que é o que mais tem também. E aí basta multiplicar as medidas, você calcula a área, certo? Bom, beleza? Fez aí o item 1 e o item 2 já está de uma vez. Aí no item 3, você vai pesquisar as modalidades. Eu vou dar sugestões para os alunos do sexto e do sétimo. O do nono, volta a dizer, não precisa criar o gráfico, a gente vai criar em sala. Mas o sexto e o sétimo já pode criar o gráfico com as modalidades preferidas. Então você pode pesquisar já com as modalidades pré-definidas, por exemplo, já vai com futebol, natação, ginástica, surf, alguma coisa assim, ou você pode só perguntar para as pessoas e ir anotando as modalidades que você acha, né? Então, qual a sua modalidade preferida? Aí a pessoa responde, você vai lá e marca, faz uma pesquisa, está escrito com 10 pessoas, ou se quiser pesquisar mais, fique à vontade, tá? Mas no mínimo 10. E aí eu dei os exemplos de gráfico para vocês poderem lembrar, esses gráficos de turista no Brasil, mais ou menos aí, né? E esse é um gráfico chamado gráfico de barras, que ele tem os formatos assim deitados. Então tem as informações, no caso aí Uruguai, Peru, tal, são os turistas, certo? E a quantidade de turistas referente a cada região aí, certo? Bom, aí o exemplo, esse é o gráfico de barras. E o gráfico de colunas é esse gráfico aí. Eu acho que esses dois são muito tranquilos de fazer, desde que você tenha as informações, é só fazer o gráfico aí, tá? Aí pega uma régua, se quiser usar lápis de cor, pode usar, fica à vontade. Se quiser colocar legenda, pode colocar também. Mas basicamente tem a quantidade, né, no eixo vertical, aí no caso aí, ó, 0, 5, 10, 15, 20 e 25. E embaixo seria a densidade demográfica, para quem não lembra, é um cálculo feito habitantes por quilômetro quadrado, né? Alguns de vocês estudaram, outros não, mas eu peguei só como exemplo aí. Aí na parte de baixo, 940, 950 é a evolução, ou seja, conforme vai passando o tempo. E aí, nesse caso das preferências, das modalidades, você vai colocar surf,
futebol, ginástica, vôlei e assim vai. E aí, conforme aumenta a barra, aumenta a quantidade de pessoas e assim vai, certo? Esse aí é o gráfico de coluna. Esses dois aí são mais tranquilos de fazer, tá? Aí no caso dos donos, nós vamos fazer o gráfico de setor circular, que é um pouquinho mais elaborado para fazer, vai precisar até de transferidor para isso. Então, o sexto e sétimo já consegue fazer por esses dois modelos aí. Bom, então essa é a proposta para o trabalho de matemática envolvendo Olimpíada, que a gente vai trabalhar durante a primeira semana de agosto, tá bom? Um abraço a todos, até!